Capítulo 5 Despertar-se da mente. Não é preciso que a mente esteja quieta. Tudo que importa é você não dar ouvidos ao que ela está dizendo ou acreditar nessas coisas como se fosse verdade. Sua mente é uma ferramenta incrível para criar a vida da forma que você deseja. Não são o seu psicanalista ou o seu terapeuta que vão fazer isso, embora concedamos a eles esse tipo de autoridade sobre nós quando lhe damos ouvido e acreditamos que todos os seus pensamentos são verdade. O hábito de acreditar nos nossos próprios pensamentos nos priva de sermos capazes de viver na magnitude e na glória da nossa verdadeira natureza, a consciência. Isso nos impede de ter uma vida de felicidade constante, uma vida em que tudo de que precisamos chega às nossas mãos na hora certa. A humanidade sofreu muito e por tempo demais por causa das nossas mentes. Já é hora de colocá-la no seu devido lugar, para que ela não mais seja a ditadora das nossas vidas. Quando pararmos de viver a partir e através da mente, começamos a viver a partir do nosso verdadeiro eu, a consciência. E a nossa vida se tornará um verdadeiro paraíso na Terra, livre de sofrimento e da negatividade. Todos os problemas que achamos que estão lá fora nada mais são do que uma percepção equivocada gerada pelos nossos próprios pensamentos. A forma mais poderosa de eliminar a negatividade é perceber que você não é a mente. Uma vez que percebe isso, a negatividade não tem mais onde se ancorar e se dissolve. A maioria das pessoas acredita que as situações negativas vêm de fora. Elas acreditam que são os outros indivíduos, as circunstâncias ou os acontecimentos ao redor do mundo que provocam as situações negativas nas suas vidas. Só que nada é intrinsecamente bom ou ruim, como nos disse Shakespeare. O bem ou o mal não existem, senão quando assim pensamos. Os seus pensamentos em relação a uma pessoa, circunstância ou situação são a fonte das situações negativas na sua vida, e não a pessoa, a circunstância ou a situação. Portanto, entender um pouco como funcionam as engrenagens da mente vai ajudá-lo a se libertar dos julgamentos negativos equivocados que ela produz. E aí você poderá empregá-la no seu verdadeiro papel, o de criar a vida que quer. O pensamento existe para você pedir o que deseja, não para você se render a ele. A mente está lá para receber o pedido e fazer com que ele apareça para você. O pensamento não é necessário para mais nada, porque quem cuida de todo o resto é a consciência. Se desse momento em diante você visse apenas o que deseja, então isso seria tudo que conseguiria. Mas você mantém na mente as coisas que não deseja. Você luta para eliminar essas coisas e dessa forma as perpetua. Portanto, é necessário abandonar o negativo e colocar o positivo no lugar, se deseja uma vida feliz e positiva. O que de modo mais exato é a mente? Primeiro é importante entender que a mente não é cérebro. Seu cérebro não pensa. Os cientistas não foram capazes de encontrar um único pensamento no cérebro. A única coisa que conseguem ver é a atividade elétrica gerada pelos pensamentos. O pensamento vem da mente. Sua mente é toda feita de pensamento. Se não houver pensamento, não haverá mente. Simples assim. Sua mente não pode sequer manter dois pensamentos ao mesmo tempo.
Você sabe que é impossível para ela prestar atenção a uma conversa e ler algo no celular ao mesmo tempo. A mente não é multitarefa, por mais que você acredite nisso. Ela só é capaz de sustentar um pensamento por vez. No entanto, o único pensamento, seja positivo ou negativo, ganha um potencial enorme quando você acredita nele. Se prefere sofrer, continue a acreditar nos seus pensamentos mais estressantes. No entanto, se prefere ser feliz, questione esses pensamentos. A maior parte das pessoas acredita nos próprios pensamentos como se fossem fatos, o que explica por que a vida é tão estressante e desafiadora para tanta gente. Ninguém nos fala que os nossos pensamentos são apenas ruídos mental, não a realidade. No entanto, se escolhermos acreditar neles, eles se tornarão a nossa realidade. A mente é o grande realizador da nossa vida física e ela vai realizar todos e quaisquer pensamentos nas quais acreditamos, sejam positivos ou negativos, sejam sobre o que queremos ou o que não queremos. Os pensamentos positivos não são prejudiciais à vida porque estão mais próximos à sua verdadeira natureza. São os pensamentos negativos que provocam sofrimento e estresse. Portanto, precisamos nos tornar particularmente consciente deles. Como a mente é mecânica, o pensamento negativo pode facilmente se transformar em um padrão fixo. Se você der ouvidos aos pensamentos negativos e criar uma identidade com eles, será sugado e ficará perdido nos seus pensamentos, como se estivesse em um transe hipnótico. Seus pensamentos vão conduzi-lo constantemente para dentro da sua cabeça, longe do que está acontecendo de verdade no mundo. Você acredita que é sua mente. Isso é ilusão, o instrumento tomou conta de você. É como se estivéssemos em um jogo de realidade virtual, mas nos esquecemos de que estamos usando os óculos da realidade virtual. Ficamos estressados e sofremos devido às circunstâncias desafiadoras do mundo virtual. No entanto, bastaria tirar os óculos para perceber que o mundo virtual não é de verdade. É a mesma coisa com os nossos pensamentos. Quando acreditamos neles, somos sugados na mesma hora para dentro de um filme imaginário na nossa cabeça e não experimentamos mais o mundo como ele é de fato. Todos os pensamentos são mentiras. A única verdade é aquilo que está consciente deles. A consciência observa, o pensamento julga. Os pensamentos também são responsáveis por gerar os nossos sentimentos e, por sua vez, esses sentimentos vão gerar mais pensamentos. Quando temos um pensamento triste, ele provoca um sentimento de tristeza e o sentimento de tristeza provoca o surgimento de outros pensamentos tristes. Acabamos enxergando a vida através de um véu de desgosto, onde tudo nos parece melancólico e não podemos ver o que realmente está acontecendo no mundo. A mente é a consciência revestida de limitações. Originalmente, você é ilimitado e perfeito. Só depois aceita as limitações e se torna mente. Se você não programou deliberadamente a sua mente para pensar positivo, ela vai com frequência disparar pensamentos negativos que o depreciam e o limitam. Eu não deveria ter feito aquilo. Onde eu estava com a cabeça? Foi uma coisa completamente estúpida. Estou perdendo o meu tempo. Não sei fazer isso. A mente é cheia de nãos. Tarde demais, cedo demais, rápido demais, lento demais. A mente nunca para.
Não é que a mente seja má. O problema é que ela tende a funcionar no automático, uma máquina que não conseguimos descobrir como desligar. Na maioria das vezes, nem sequer percebemos que está ligada. Seu conteúdo em eterno looping é como uma música de elevador que quase ninguém nota, como a estática de fundo de algo fora de sintonia. Como a mente nos acompanha a todo lugar, a tentação de sempre usá-la é avassaladora. Ela funciona assim porque pode. Como um martelo utilizado da forma errada, a mente hiperativa golpeia de maneira aleatória tudo o que vê, sem deixar passar nenhuma oportunidade de julgar, recusar, interpretar, criar identificação, remoer ou de inventar histórias. Essa mente funcionando no automático também vai lhe dizer constantemente que existe escassez na sua vida e no mundo, escassez de dinheiro, de saúde, de amor, de tempo, de recursos, e que não há como contornar isso. Se você acreditar, essa será a sua experiência. Por sorte, a sua mente também é uma ferramenta magnífica. Seus pensamentos positivos sobre o que você deseja podem não apenas mudar a sua vida, mas também lhe proporcionar uma enorme felicidade e alegria. Se você pensasse apenas nos seus desejos, sua vida seria incrível. Porém, muitos ficam empacados no padrão viciante de acreditar em pensamentos negativos, e libertar-se desse ciclo de pensamentos negativos não é apenas necessário, como também pode ser feito com bastante facilidade. Sua consciência vai ajudá-lo a se libertar. Não acredite em quem só traz problemas. Não há nada de errado com a mente. Os problemas só começam quando acreditamos nos pensamentos negativos dela. Quando você se sente preocupado, é porque acredita em pensamentos de preocupação. Quando você se sente hesitante, é porque acredita em pensamentos de dúvida. Quando você se sente ansioso, triste, desanimado, com medo, decepcionado, irritado, impaciente, vingativo, deprimido, com ódio ou qualquer emoção negativa, é porque acredita nos seus pensamentos. E conforme se apega a essas emoções, ao continuar acreditando nos seus pensamentos, a mente vai lhe dar cada vez mais disso. Um sentimento de depressão produzirá mais pensamentos depressivos, oferecendo uma perspectiva deprimente em relação às pessoas, às circunstâncias e às situações, o que faz com que você se sinta ainda mais deprimido e assim por diante. O pensamento é tão esperto, tão astuto, que distorce tudo para a própria conveniência. Quando acreditamos nos pensamentos negativos da mente, somos atraídos para o filme imaginário dentro da nossa cabeça e com certeza vamos experimentar mais estresse e sofrimento. O desespero auto-infligido surge quando acreditamos nos pensamentos negativos. Você é responsável por tudo que sente. São os seus sentimentos, são os seus pensamentos. É você que ativa eles, pensa neles, e ninguém mais, além de você, pode fazer isso. Mas você age como se não tivesse controle algum. Você abre uma torneira que deságua dentro de sua cabeça e diz: "Ah, alguém está me molhando todo." É você que abre a torneira e que está molhando a si mesmo. Portanto, a sua atitude deveria ser a de assumir responsabilidade total pelo que lhe acontece. Ao ver as coisas pela ótica do "sou eu que estou fazendo isso", vai ver que é verdade. E então, quando perceber que está se torturando, vai dizer: "Meu Deus,
como posso ser tão idiota? E vai parar. E em vez de se torturar, vai passar a se fazer feliz. Assumir a responsabilidade por tudo na nossa vida também significa não culpar nada nem ninguém por algo que aconteceu. E isso significa não culpar a si mesmo. A culpa é apenas outra programação repetida da mente. O seu verdadeiro eu não culpa nunca. Só a mente faz isso. O que vai libertar você do hábito que a mente tem de culpar e criticar é entender que a sua mente é a única responsável pelos julgamentos negativos e então parar de acreditar nos pensamentos negativos. Enquanto você acreditar que a causa do seu problema está lá fora, enquanto acreditar que alguém ou alguma coisa são responsáveis pelo seu sofrimento, não haverá solução. Significa que estará sempre no papel de vítima, que estará padecendo no paraíso. Quando assumirmos a responsabilidade pela nossa própria vida, deixamos de permitir que o ego e a mente desempenhem o papel de vítima em nosso nome. Nenhum pensamento jamais pode dominar aquele que o percebe. Observe a sensação ao se dar conta disso. Veja como é libertadora. É isso que nos impede de criar uma identificação inconsciente com o pensamento. Isso quebra a corrente. É a consciência que está consciente dos seus pensamentos e é a consciência que está consciente das suas emoções. Quem fica triste não é a consciência, que é o seu eu verdadeiro. Quem fica triste é a sua mente. Quem fica nervoso, magoado, preocupado, ansioso ou decepcionado não é o seu eu verdadeiro, é a sua mente. Parece que é você porque você acredita que a sua mente é você e porque acredita nos pensamentos dela, assim como as legendas na barra inferior na tela da TV, deixe que os pensamentos simplesmente passem. Se a atenção não ficar focada no texto, você poderá ficar ciente da imagem como um todo. Os 3 pensamentos da mente. Embora a nossa mente surja, como todas as coisas, a partir da consciência, ela não é uma entidade ou uma coisa real, ainda que pareça bastante com isso. Ela não passa de uma atividade mecânica, um processo como um programa de computador, e assim como um programa de computador, ela é previsível. Na verdade, é tão previsível que só tem 3 tipos de pensamento. A mente mede, compara e descreve. Essas 3 coisas são tudo o que ela faz, inúmeras e inúmeras vezes. Veja por si mesmo, a partir de qualquer coisa que diga ou de qualquer pensamento que surja. Esse pensamento será a mente medindo, comparando ou descrevendo algo. A mente mede com pensamentos assim. Vai levar 2 horas para chegar lá. Vou entrar de férias em 1 semana. Quanto tempo vai demorar para minha encomenda chegar? Perdi 20 quilos. Não tenho dinheiro suficiente. A mente compara com pensamentos assim. Gosto mais de jipe do que de sedã. Prefiro ir a pé para o trabalho a pegar o ônibus. Ela é mais inteligente do que eu e muito mais talentosa. Ela vai conseguir aquela promoção que eu queria, com certeza. Olha só para ela como eu queria ter aquele corpo. Ele não é mais como costumava ser. E a mente descreve constantemente as coisas como se você não pudesse vê-las, mas você pode ver muito bem o que acontece na sua vida sem que a mente tenha que tecer comentários o tempo todo e sem que esse blá 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 interminável o impeça de ver o mundo como ele é.
Nossa atenção se concentra demais no pensamento. Ficamos presos a interpretações que fazemos e desperdiçamos a plenitude da vida. A mente interpreta tudo que chega até ela. Este se torna o seu padrão de funcionamento. Isso é tão comum que poucas vezes nos ocorre que poderia ser de outra forma, que a mente pode sim renunciar a interpretar tudo que chega a ela. Tão pouco pensamos que essas interpretações que mantêm a mente tão fascinada sejam a verdadeira causa do sofrimento. Acabamos achando que são coisas que acontecem na vida que causam sofrimento. Quando a sua mente está descrevendo alguma coisa, está contando uma história. Está fazendo uma interpretação do mundo e da realidade, e isso é imaginação. Muitas das histórias fabricadas pela mente dizem respeito a você, e se acreditar nelas, essas histórias não só podem lhe trazer estresse e sofrimento, mas também limitar, e muito, a sua vida. Quando você acredita em uma história negativa, a vida se transforma nessa história. A mente inventa uma história negativa sobre você, você contribui com o poder da crença e então ela projeta a história no mundo para que você a vivencie. Isso acontece por meio do pensamento como: sou um derrotado, parece que nunca consigo conquistar nada. Não sou bom com dinheiro, parece que ele escorre pelos meus dedos. Essa doença é de família. Estou com um problemão. Não vou conseguir superar esse trauma. Ele vai me afetar pelo resto da vida. Ficamos juntos por muitos anos. Ele era o amor da minha vida. Nunca vou conseguir superar isso. A nossa mente nos convenceu que somos um corpo e uma mente. Uma das maiores mentiras. Mas, como acreditamos, essa acaba se tornando a nossa experiência. Nós nos sentimos vulneráveis com medo do que pode acontecer a gente ou aos outros, impotentes diante das situações e das circunstâncias que a vida apresenta. E, como se não bastasse, muitas pessoas ainda são devastadas pela crença de que a vida chega ao fim quando o corpo morre. É irônico que o seu verdadeiro eu, a consciência infinita que você é, seja justamente o oposto do que a história da mente diz. Se você observar a forma como as coisas funcionam, um ser humano acorda de manhã e em um primeiro momento há apenas quietude. A seguir, ocorre um reengajamento da mente e ela entra em ação dizendo: o que tenho que fazer hoje? Quantos anos tenho? Quais problemas preciso resolver? Como vai fazer para que todas essas coisas deem certo? Há uma completa identificação com essa história. Você amarra os cadarços e segue o mesmo roteiro de sempre. Outra história da qual a nossa mente nos convenceu é a do tempo. O tempo é uma ferramenta muito conveniente que permite a todo mundo trabalhar a partir do mesmo calendário e dos mesmos relógios, de modo a coordenar as nossas vidas uns com os outros e com tudo o que acontece ao nosso redor. No entanto, conforme Einstein descobriu, o tempo é relativo. Em última instância, ele não existe. O tempo é uma ilusão, um conceito mental criado pela mente. Se você tentar pôr as mãos no tempo, ele vai sempre escorrer por entre os dedos. As pessoas têm certeza de que o tempo sempre as acompanha, mas não conseguem tocá-lo. Tenho a sensação de que talvez não possam tocá-lo porque ele não está lá. Tudo que existe de fato é o momento presente, e por mais que você tente, não será capaz de encontrar nenhuma situação ou circunstância que tenha acontecido em qualquer outro momento que não o presente.
É impossível tentar imaginar um mundo sem o tempo, pois a sua mente seria incapaz de compreendê-lo. Ela está sempre no passado ou no futuro e não está consciente do momento presente. Se você parar e ficar presente neste momento, vai perceber que não existe pensamento. Essa é uma das razões pela qual a mente tem sido capaz de impedir que tantos de nós percebamos quem realmente somos, porque a consciência só pode ser reconhecida no momento presente. Se não acredita que a mente cria o tempo, tente encontrar o tempo fora da sua mente. Faça um esforço para encontrar qualquer evidência do passado sem o uso do pensamento. Esforce-se ao máximo para encontrar qualquer passado além do pensamento atual sobre ele. É impossível. Agora, tente encontrar o futuro sem um pensamento. Faça um esforço de verdade. Não é possível encontrar qualquer evidência do passado ou do futuro sem o pensamento. Ninguém jamais foi capaz de entrar no passado ou no futuro. Quando algo aconteceu no passado, aconteceu no momento presente. Quando algo acontece no futuro, acontece no momento presente. Veja por si mesmo. Procure na sua memória o momento durante a sua infância em que andou de bicicleta pela primeira vez. Quando estava andando de bicicleta, estava andando no passado? Ou estava andando de bicicleta no momento presente? Quando acordou esta manhã, acordou no passado ou no momento presente? O passado e o futuro não podem ser vivenciados. Eles só podem ser processados através da mente. Passado e futuro existem apenas na forma de pensamento. A única evidência que temos do passado da Terra são as rochas e os fósseis, mas estas são apenas estruturas estáveis na forma de um arranjo de minerais que examinamos no presente. A questão é, tudo que temos são esses registros e só podemos tê-los no agora. Quando ouvi pela primeira vez que o tempo não existe, minha mente ficou louca, tendo todo tipo de pensamentos para tentar provar que o tempo existia. Por exemplo, e as ruínas antigas? Elas não são prova de que houve um passado? Mas quando examinei isso mais a fundo, percebi que quando aquelas construções foram feitas, aquilo aconteceu no momento presente. E se estou aqui parado olhando para uma ruína, estou olhando para ela no momento presente. E qualquer pessoa que tenha olhado para a mesma construção também olhou para ela no momento presente. No fim das contas, ao examinar cada pensamento que surgiu, tentando provar que o tempo é real, percebi que todos eles eram falsos, pois só existe o momento presente. Quer goste ou não, você está no momento. Só existe um momento que é infinito, e você não tem como estar em nenhum outro lugar a não ser nele. O agora não é momento no tempo, imprensado entre dois vastos espaços do passado e do futuro. O agora é o único que existe, o eterno agora. Ele não veio de lugar nenhum e não está indo a lugar nenhum. Se você conseguir se abrir para a possibilidade de que o tempo é uma ilusão, isso o ajudará a se libertar. O futuro nunca chega. Pense nisso. O futuro nunca chega. Só existe o presente. No presente existe a sensação de não desperdiçar a vida, de não ter para onde ir, nenhuma obrigação para cumprir. O presente é onde isso está acontecendo, e isso não está acontecendo em nenhum outro lugar. Com certeza absoluta, não está acontecendo na mente, com todas as perguntas sobre o que está por vir, e com o ruminar ininterrupto de algo que já veio e já foi. O passado é feito de memória, o futuro de imaginação.
Nenhum dos dois existe fora do reino do pensamento. A mente está constantemente fixada no passado e no futuro, sendo que nenhum deles existe, mas, mesmo assim, podem nos causar estresse e preocupação. Você pensa consigo mesmo: estou atrasado para a reunião. O meu chefe e os meus colegas vão ficar furiosos. Me atrasei na semana passada também. Vou acabar sendo demitido por causa disso. Em vez de acreditar nesses pensamentos como fatos e certezas, esteja consciente de que eles são apenas pensamentos frágeis. São histórias fabricadas. Contudo, se acreditar, eles se tornarão verdade. A capacidade da mente de contar histórias nada mais é do que um dos seus programas, mas ainda assim conseguiu convencer a maioria de nós de que essas histórias são verdadeiras. A história de que o tempo é real, a história de que somos um corpo e uma mente, a história de que somos um indivíduo isolado que nasce e morre. Todas essas coisas combinadas desempenham um papel na construção da realidade que vivenciamos, mas estão na mente e, portanto, não são nada além de ideias mentais. Não é de você que as pessoas gostam ou desgostam, é das histórias sobre você. Não acredite em uma história que a sua mente lhe diz se for algo que você não deseja. Caso contrário, vai ficar marcado por ela. Repare nas engrenagens da sua mente e não aceite qualquer história ou pensamento sobre você que não trate de perfeição e de bondade, porque perfeição e bondade pura são aquilo que você realmente é. A consciência é a saída. O que é um pensamento? Um movimento de energia. O que é um sentimento? Um movimento de energia. Aquilo que você é, consciência infinita, não pode nunca ser afetado por pensamentos. Portanto, torne-se consciente dos pensamentos e veja-os como eles verdadeiramente são. Apenas um pensamento, apenas energia passando. Um pensamento é como um pássaro voando. Deixe o pássaro voar sem analisá-lo. Onde você está indo? Que tipo de pássaro é? Onde está sua família? Quantos anos você tem? Apenas deixe o pássaro voar e seguir adiante. Você não precisa eliminar a sua mente ou entrar em guerra com ela. Se fizer isso, vai dar a ela ainda mais poder. A consciência é o caminho para sair da turbulência da mente. Apenas tome consciência dos seus pensamentos. Assim, você não vai mais acreditar neles. É impossível estar consciente dos pensamentos e acreditar neles ao mesmo tempo, porque ter consciência dos seus pensamentos impede que você se identifique com eles, como se fossem verdadeiros. Quando você apenas observa os pensamentos em vez de se perder neles, você os vê pelo que realmente são, algo em que pode escolher acreditar ou não. Quem você é não precisa de um pensamento para ouvir, não precisa de um pensamento para ver, não precisa de um pensamento para sentir o corpo e tudo o que há em volta. Quem você é está livre dos pensamentos. Consciência é ouvir, ver, sentir tudo primeiro, sem nenhum pensamento. Lembre-se de que os seus pensamentos não estão conscientes de você. Você é a consciência que está consciente dos seus pensamentos. Quando você fica disposto a refletir de verdade sobre o quanto se leva a sério, a sua mente pode começar a se sentir em paz, com uma pequena brisa quente soprando ao redor dela. Aquilo que você defendeu como sendo você, suas opiniões, seus desejos, seus medos, tudo com que você se importa ou se importava, se torna um pouco borrado. A vida se torna
curiosamente fácil, até mesmo divertida. O que acontece apenas acontece. Você está bem com isso, honesta e verdadeiramente bem. Nenhuma opinião sobre isso desponta na tela no radar. Tudo fica muito tranquilo dentro da sua cabeça. Você percebe o quanto você estava trabalhando demais por toda a sua vida. A vida para você acabou de começar. Capítulo 5, resumo. O hábito de acreditar nos nossos próprios pensamentos nos priva de sermos capazes de viver na magnitude e na glória que realmente somos. São os seus pensamentos em relação a uma pessoa, circunstância ou situação a fonte das situações negativas na sua vida, não a pessoa, não a circunstância ou a situação em si. A mente existe para você pedir o que deseja. Ela não é necessária para mais nada, porque quem cuida de tudo é a consciência. Sua mente não é o seu cérebro. Seu cérebro não pensa. Os pensamentos vêm da mente. Sua mente é feita integralmente de pensamentos. Se não houver pensamentos, não haverá mente. A maioria das pessoas acredita nos próprios pensamentos como se fossem fatos, o que explica por que a vida é tão estressante e desafiadora para tanta gente. São os pensamentos negativos que provocam sofrimento e estresse, portanto, precisamos ficar particularmente conscientes deles. Quando acreditamos nos nossos pensamentos, somos sugados na mesma hora para dentro de um filme imaginário dentro da nossa cabeça e não mais experimentamos o mundo como ele é de fato. Os pensamentos são também responsáveis por gerar os nossos sentimentos e, por sua vez, esses sentimentos vão gerar mais pensamentos. Não há nada de errado com a mente. Os problemas só começam quando acreditamos nos pensamentos negativos dela. Quem fica com raiva, magoado, preocupado, ansioso ou decepcionado não é o seu eu verdadeiro, é a sua mente. A mente só possui 3 tipos de pensamento. Ela mede, compara e descreve. A nossa mente nos convenceu de que somos um corpo e uma mente, e esta é uma das maiores mentiras. Outra história da qual a nossa mente nos convenceu é a história do tempo. O tempo é uma ilusão, um conceito mental criado pela própria mente. Tudo o que realmente existe é o momento presente. Passado e futuro existem apenas na forma de pensamento. Você não tem que eliminar a sua mente ou entrar em guerra com ela. A consciência é o caminho para sair da turbulência da mente. Quando você apenas observa os seus pensamentos em vez de se perder neles, vê-os pelo que eles são, algo separado de você, em que você pode escolher acreditar ou não.